Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Na quarta passada, o pastor José fez uma belíssima exposição aqui no capítulo 14, começando lá no versículo 15 e indo até o versículo 31. E uma das coisas que nós observamos nessa última exposição do capítulo 14 é o grande contraste que tem no capítulo 14, nesse argumento de Jesus, em aquele que obedece, e porque ele obedece, ele é amado, ele ama o Pai e é amado pelo Pai. E entra um versículo aqui, o versículo de número 30, que aparentemente parece que está desconexo do assunto, né? Não está tão conectado ao assunto, quando Jesus fala: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. E, na verdade, Jesus está chamando justamente, nesse versículo, um contraste aqui, que o príncipe deste mundo é o que é, porque, de fato, ele desobedece o Pai. E ele não tem nada com Cristo, porque obediência não existe nele. Então, o argumento do capítulo 14, que está sendo trabalhado, se sustenta em cima da obediência. Aqueles que obedecem amam a Deus, e quem ama a Deus é amado por Deus. E o amor de Deus está nele. Esse é o ciclo que João vai propor no capítulo 14. E aí entra então o nosso texto inicial aqui do capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu gostaria de chamar sua atenção primeiro para essa sentença inicial. Eu sou a videira verdadeira. Essa é a última declaração que Jesus faz, como eu sou. Existem 7 declarações do Evangelho de João, e essa aqui é a última no capítulo 15. E o que é interessante observar nisso daqui é que Israel, no Antigo Testamento, ele era chamado de videira. E lá em Jeremias é dito que ele se tornou uma videira estragada, uma videira brava, uma videira que não obedece, uma videira que não produz frutos. Então Jesus começa o argumento dizendo: eu sou a videira verdadeira. Cristo, nas entrelinhas, o que ele está afirmando aqui é a videira mais excelente e mais nobre de todas as videiras. Ele é uma semente completamente diferente de nós, e por isso ele tem toda a capacidade de obedecer o Pai. Na verdade, o que Jesus tem de capacidade de obedecer o Pai, talvez nenhum de nós, seres humanos, teríamos. Porque a nossa natureza pecaminosa, ela é uma natureza que está em constante rebelião contra Deus. Mesmo ciente, muitas vezes, de que nós devemos fazer determinadas coisas e sabemos o que temos que fazer, ainda assim nós falhamos. Muito se diz, por exemplo, sobre o livre-arbítrio. Eu também acredito que existe o livre-arbítrio. Mas fique por um dia, tente por um dia, um único dia, não pecar. Vamos ver se nós vamos conseguir. Esse não é um teste apenas para vocês, é para todos nós. Obviamente que nós não vamos conseguir, porque a nossa natureza, ela está constantemente fazendo com que o nosso coração pulse por aquilo que não é bom. Mas Cristo está estabelecendo o padrão aqui. Ele é a videira verdadeira. Se o argumento anterior é a obediência, e Cristo obedece o Pai, e agora ele está dizendo que é a videira verdadeira, e nós somos os ramos que estamos conectados a essa videira, então obedecemos o Pai, não porque existe qualidades em nossas vidas, ou porque existe virtudes em nós que nos levam a obedecer ao Pai, mas porque Cristo é quem está nutrindo esses ramos, para que nós sejamos capacitados para obedecer o Pai. O argumento dele aqui é muito simples: eu sou a videira verdadeira. Uma oposição aqui, literalmente, a Israel, que não é a videira verdadeira, ainda que no Antigo Testamento foi chamada de videira. E se Israel não conseguiu ser a videira, obviamente nenhum de nós vamos conseguir também ser essa videira. Então nós precisamos estar conectado em um ramo maior que produza fertilidade e que nos dê nutrientes necessários para que nós então possamos dar frutos. E a pergunta que nós podemos pensar aqui, dentro do contexto de João capítulo 15, é: quais são os frutos que Deus deseja que nós, como povo dele, venhamos dar?
Nós vamos observar isso um pouco mais à frente, quando estar em Cristo, estar na videira significa dar frutos, e dar frutos, nas entrelinhas, observando todo o contexto, significa obediência, obedecer o Pai. Mas o argumento de Jesus não acaba aqui, apenas para a gente se situar um pouco aqui no fato de que Ele é a videira e nós precisamos estar conectados nele, o argumento de Jesus continua. O meu Pai é o lavrador, ou seja, o meu Pai é aquele que está cultivando, é aquele que está plantando, é aquele que está protegendo, é aquele que está dando totalmente a total vitalidade necessária para que a vinha, então, seja frutífera e para que a vinha demonstre os seus frutos necessários. Jesus está afirmando que quem está plantando essa videira, quem está sustentando essa videira, quem está apoiando essa videira e fazendo com que ela seja forte, é o Pai. Nós temos hábitos bem interessantes de dizer assim: Jesus consegue obedecer, ele conseguiu obedecer a Deus porque ele era Deus. Mas na realidade, João capítulo 15 está estabelecendo um padrão em que Jesus obedeceu a Deus por amar a Deus. E nós podemos obedecer a Deus não porque nós vamos demonstrar amor a Ele, mas porque nós estamos enraizados em Jesus Cristo. E estar enraizados em Jesus Cristo nos faz amar a Deus. Irmãos, eu não sei se vocês conseguem compreender isso aqui, mas não há possibilidade alguma de nenhum de nós amarmos a Deus desconectados de Jesus Cristo. Amamos o Pai porque nós estamos enraizados em Jesus Cristo, na videira, que está proporcionando os nutrientes necessários para que nós possamos amá-lo. Isso faz parte, isso está totalmente conectado ao capítulo 14, porque quando Jesus fala no capítulo 14, no versículo 27, que ele está deixando a paz aos discípulos, a paz dele ele está dando, não como o mundo dá. E essa paz é para que eles não perturbem ou que eles não fiquem agitados em seu próprio coração e nem tenham medo das coisas que estão por vir. É literalmente o fato da palavra que Jesus está instruindo esses discípulos para que eles então comecem a amar a Deus pela palavra de Jesus Cristo. E amar a Deus pela palavra de Jesus Cristo significa que nós estamos literalmente conectados com Ele. O argumento final do capítulo 14, vocês me ouviram dizer, isso eu lhes digo, 28, vocês me ouviram dizer, versículo 29, isso eu lhes digo, e versículo 30, já não falarei muito, porque o que eu tinha para dizer eu já disse. Nas entrelinhas, o que nós estamos vendo aqui é que existe uma grande necessidade de permanecer então conectado na videira para termos a capacidade de obedecer o Pai. Parece que o assunto é desconectado da última mensagem, mas não é, está totalmente, é um argumento lógico que está numa sequência natural do texto. Na ótica do texto, Jesus está continuando o seu argumento que ele começou no capítulo 14. Então, eu estou apenas contextualizando os nossos ouvidos com aquilo que vem ainda pela frente. Jesus é a videira, o Pai é o lavrador. Significa duas coisas aqui. A primeira coisa é que nós estamos, então, ou precisamos estar conectados em Jesus Cristo, porque é da videira que vem todos os nutrientes necessários para que a gente permaneça nele. E saber que o Pai é o agricultor, então nós podemos compreender de fato que é o Pai que está capacitando por meio do Consolador e por meio da obediência, nós amarmos a Ele cada vez mais. É o argumento do versículo 2 e do versículo 4, que diz o seguinte, agora eu leio: todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê ainda mais. Versículo 4, eu vou pular o 3, depois nós voltamos do 3, mas versículo 4, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. O que está acontecendo aqui então? Nós estamos observando que Jesus está afirmando, atestando que ele é a videira. No capítulo 14 ele diz que ama o Pai porque ele obedece o Pai.
Ele estabelece um padrão, então, de relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus significa obedecer à voz de Deus. E obedecer à voz de Deus significa que nós estamos amando a Deus. O finalzinho do capítulo 14, versículo 31 diz isso. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o Pai me ordenou. Levante-se e vamos-nos daqui. É o padrão estabelecido. O mundo precisa saber que eu amo o Pai. E como que o mundo vai saber? Porque eu faço aquilo que o Pai ordenou. O padrão está estabelecido. Então ele agora chama essa realidade para si, para mostrar para os seus discípulos. Eu sou essa videira. Eu sou a videira que vai capacitá-los também a amar e obedecer o Pai. Eu não sou uma videira independente, que nasceu por conta própria. Eu sou uma videira que foi plantada, e que foi cuidada, e que foi protegida pelo Pai. E é por isso que eu amo o Pai, porque eu estou no Pai. E porque eu amo o Pai, eu consigo obedecer o Pai. Aí a nossa pergunta é, como nós podemos fazer para obedecer o Pai? Jesus está dizendo, sem estar conectado na videira que é Ele, nós não vamos conseguir. Porque obedecer o Pai e obedecer os seus mandamentos é algo divino. E o ser humano não tem essa capacidade, ele não tem essa proatividade. Nós podemos fazer votos e sair daqui dizendo, eu vou cumprir esses votos. E muito provavelmente nós vamos falhar. Eu não vou pedir para você pensar em votos que você já falhou, porque eu sei que isso machuca o nosso coração. Eu já falhei em alguns votos. Eu já falei para Deus que ia fazer determinada coisa e acabei falhando com aquilo. Promessas de que 30 dias de oração, chega no 5º dia, acontece alguma coisa que eu não consigo orar. Jejum, promessa de dar, antigamente se fazia muito isso, não sei se vocês se recordam, se eu conseguir um emprego, os 3 primeiros salários será do Senhor. Chegava na metade do período, os 45 dias de trabalho, você já deu um, aí você falava assim, rapaz, as contas começam a chegar. Nós falhamos em votos. Eclesiastes nos lembra dessa verdade. Não faça votos, porque certamente nós iremos falhar, nós iremos fraquejar nesses votos, porque nós somos seres humanos. E Jesus então está mostrando essa realidade. Querem amar a Deus, é obedecendo a sua palavra. Querem obedecer a palavra de Deus para amá-lo, é estar conectado na videira. E a videira sou eu. Então todo aquele que estiver em mim é capacitado pelo Consolador, que lá no capítulo 14 ele enviou para obedecer o Pai e amar o Pai. Estão entendendo? Está confuso isso aqui? Está dando para entender? Então vamos avançar um pouquinho mais. Versículo 2 e 4, nós acabamos de ver isso. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Não está em nós. O ramo não diz, eu vou começar a dar fruto. Ele precisa, literalmente, daquilo que está dando vitalidade a ele. Do tronco, da raiz, daquilo que é maior do que o ramo. E aí, a partir dessa perspectiva, então, Jesus fala no versículo 3, agora vamos voltar um pouquinho no versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. O que é estar limpo pela palavra que eles têm falado? A lógica aqui é o seguinte: se nós não estamos produzindo nenhum fruto, então Deus intervém em nossas vidas para nos cortar. É um processo, é uma matemática básica, não precisa ser um gênio em física quântica para entender o que Jesus está dizendo aqui. O versículo 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. A lógica é o seguinte: nenhum fruto, nenhuma produção, nenhuma demonstração de fruto, Deus intervém para cortar. Continua a lógica de Jesus, versículo 2. Porém, todo que dá fruto, ele poda. Então ele vai intervir da mesma forma para limpar esse fruto, esse ramo que está dando fruto, para que ele dê fruto ainda mais. Você já estava em algum estágio da sua vida dando frutos e de repente chega uma tesoura
e você não entende o motivo, mas você fala assim, eu estava indo tão bem, e a tesoura veio para cortar. Esse é o processo do aprendizado, é o processo do relacionamento com Deus. Ele intervém em nossas vidas, ou para nos cortar fora, ou para nos podar para que a gente continue dando frutos ainda maiores, ou com maior frequência. Então, vida cristã, nas entrelinhas, significa que nós temos que produzir. Não existe infertilidade na vida cristã. Isso é um conceito humano, isso é um conceito do corpo físico. Na vida cristã não existe infertilidade. A vida cristã, ela precisa produzir algo. Ela tem que produzir algo. E se ela produzir um, Deus vai intervir, podar para que ela comece a produzir 2. Deus vai intervir, podar para que ela comece a produzir 4. Deus vai intervir, podar para que ela comece a aumentar a safra dela. Se ela não produz nada, Deus não vai podar, Deus vai cortar literalmente. Não é só aquele corte de poda, que corta um pedacinho e deixa o resto. É aquele corte literalmente para ser extinguido, extirpado do corpo, extirpado do ramo, da videira que está sustentando. Então, quando nós olhamos essa dinâmica aqui no capítulo 15, nós estamos de fato observando o desdobramento do que é obedecer e amar a Deus do capítulo 14. Jesus continua então, dizendo no versículo 3, mas não é assim entre vocês. Vocês já foram limpos pela palavra. Nós precisamos olhar um pouquinho o contexto aqui do que Jesus está dizendo, o que significa, mas não é o vosso caso, não é assim entre vós, porque vocês já foram limpos pela palavra. Quando nós observamos o contexto de João, nós vamos observar que Jesus vem trabalhando. Vamos pegar apenas o capítulo 14, não precisamos ir tão longe. Nós vamos observar que Jesus vem trabalhando justamente o desânimo que a vida está produzindo no coração dos discípulos. Eles estão desanimados com o quê? Constantemente eles estão sendo avisados de que Jesus irá morrer, de que há um traidor entre eles, de que Pedro irá negá-lo, de que as coisas ficarão ruins, e de repente todo mundo está então desanimado, sem esperança. Nós estamos com o Senhor, nós estamos com aquele que veio para salvar o seu povo. E Ele está dizendo que vai embora, Ele está dizendo que vai nos deixar, Ele está dizendo que vai morrer, Ele está dizendo que há um traidor entre nós, Ele está dizendo que Pedro vai negá-lo. É natural que o desânimo chegue aqui. É por isso que o capítulo 14 começa justamente contrapondo essa realidade. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. O contexto, de fato, é um contexto em que eles estão dando mais vazão ao desânimo e talvez ao desespero do que a palavra de Jesus que já foi produzida no coração deles. Mas nós precisamos lembrar de alguns fatos aqui. Primeiro, versículos 3 e 4 do capítulo 14, quando Jesus afirma que ele voltaria. Versículo 6, quando ele diz que é o único caminho. E ninguém pode ir ao Pai senão por meio dele. Na sequência, ele promete o Consolador. Nós tivemos um pano de fundo disso daqui na semana passada, e muito bem argumentado pelo Zé. Depois, então, ele vem dizendo da questão da obediência, e que o filho obediente, então, é aquele que ama o pai, e porque ele é obediente e ama o pai vai fazer morada permanente nele. E não só o pai, mas também ele, o filho, vai fazer morada nesse discípulo que ama o pai, e que obedece, que permanece na sua palavra. E então, nada mais nítido Jesus dizer: não é o vosso caso, porque vocês já foram limpos pela palavra. Nas entrelinhas, os discípulos, eles já tinham se relacionado e já tinham ouvido a palavra de Deus. Isso faz todo sentido na cabeça desses discípulos aqui. Eles amam o Pai porque estão conectados em Jesus, que é a videira, e por estarem conectados em Jesus, que é a videira, eles estão providos de capacidade para obedecer ao mandamento do Pai. E por estar provido de capacidade para obedecer o mandamento do Pai, porque são lavados pela palavra, o amor do Pai está neles.
Irmãos, esses 4 versículos iniciais aqui seria suficiente para a gente fazer uma autoavaliação no nosso coração. Seria muito suficiente para que a gente, de fato, interagisse com o nosso coração e com a nossa realidade, se de fato nós estamos amando o Pai porque nós estamos conectados em Jesus Cristo. Porque nós somos limpos pela palavra dele e porque nós estamos de fato sendo abastecidos com todos os nutrientes e com toda a capacidade necessária dele, que é o ramo verdadeiro e que está provendo o seu Espírito para nos auxiliar e para facilitar a nossa caminhada, não facilitar a nossa caminhada tirando os problemas da nossa frente, mas facilitar a nossa caminhada e nos dar aquilo que precisamos, que é de fato olhar para Cristo e obedecer a sua voz, e então assim demonstrar que também nós amamos o Pai. O versículo 4 ele tem algo muito interessante. Ele tem um trocadilho aqui, um contraste bem nítido que Jesus traz para nós. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Jesus aqui está chamando seus discípulos para uma comunhão intensa com Ele. Uma comunhão que não tem fim, uma comunhão que ela progride a cada momento. Permaneçam em mim e então eu permanecerei em vós. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se apeguem a mim. Fiquem sempre sob os meus cuidados. Tenha união comigo. Coloque vossa vida diante de mim. Porque é de mim que vem toda a força necessária, todo alimento necessário, toda a graça necessária para que você permaneça amando a Deus e obedecendo a sua palavra. Nós hoje não queremos obedecer a Deus. Hoje que eu digo não é hoje, literalmente hoje. Hoje é o contexto de vida. Nós não queremos obedecer a Deus. Nós servimos a Deus talvez boa parte da igreja evangélica. E nós, quando eu digo, não estou dizendo nós aqui nesse reduto, mas nós evangélicos. Boa parte dos evangélicos, eles querem obedecer a Deus por medo. Eles querem obedecer a Deus talvez porque eles imaginam que Deus é um juiz e que se eles fizerem alguma coisa errada, então Deus vai puni-los. Eles querem obedecer a Deus talvez por barganha. Se eu fizer isso, eu recebo aquilo em troca. Se eu agir assim, Deus vai fazer assim comigo. Jesus está dizendo totalmente o contrário. Jesus está dizendo: olha, permanecer em mim é de fato se apegar às verdades que eu transmito, a palavra que eu disse. Porque no versículo 3, esse é o argumento dele: não é assim com vós. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos disse. Permanecer em Jesus significa amar a sua palavra. Significa de fato se relacionar com sua palavra. Significa de fato estar motivado, estar sendo alimentado, sendo encorajado, sendo fortalecido por sua palavra. O complemento do versículo: o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, demonstra de que estar conectado na videira significa estar recebendo de Jesus Cristo tudo o que nós precisamos para cumprir os mandamentos, para obedecer o Pai, para ter uma vida em santidade. Irmãos, eu aprendi por muitos anos que a santidade, ela é algo que eu pratico que eu quero praticar. Eu ouvi muito isso. Não, mas se você quisesse não pecar, você não pecaria. Existe sim uma possibilidade de... Até porque o pecado pode ser vencido. Mas tem algo que está em nós que nós não conseguimos vencer. O ato do pecar é algo que nós vencemos 2, 3 e tem um que nós não conseguimos vencer. Porque não se vence pecado com força humana, não se vence pecado com mentalidade humana, não se vence pecado com desejo humano. Jesus está estabelecendo o padrão como se vence o pecado, como se ama a Deus e como se vive para Deus, estando alicerçado nele.
O cumprimento do versículo 4, e eu estarei em vós, é uma garantia da parte dele, uma promessa de cuidado intenso, de pastoreio contínuo, de amor permanente. Jesus irá vivificar, Jesus irá guardar, Jesus irá sustentar, Jesus irá estabelecer morada permanente naquele que de fato está conectado nele. E como nós podemos estar conectados nele? Por meio de sua voz, por meio de sua palavra. O versículo 5 continua mostrando a importância de dar frutos agora. Estar em Jesus Cristo, se você é um bom observador, você vai perceber que a palavra fruto já apareceu 6 vezes nos versículos de 1 a 4. Pelo menos na Nova Versão Internacional, ela está 6 vezes relacionada. Versículo 5, então, Jesus, ele continua seu argumento dizendo: eu sou a videira, vós sois os ramos, e quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nossa vida produz muito fruto? Essa é uma pergunta que precisamos fazer. A única possibilidade de produzir muito fruto é estando profundamente conectado a Jesus Cristo. Estar conectado a Jesus Cristo significa estar amando a palavra dele. E amando a palavra dele significa que temos combustível para obedecer à voz de Deus. Quem permanece em Cristo? Eu sou a videira, vós sois os ramos, e quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Quem permanece em Cristo? Quem pode permanecer em Cristo? Quem pode permanecer em Cristo? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer para o nosso coração. Quem pode permanecer em Cristo? O Evangelho de João diz que nós não sabemos nem orar, que nós precisamos do Espírito Santo para orar por nós com gemidos inexprimíveis para ser aceito diante de Deus. Quem pode permanecer em Cristo? Eu acordo dizendo assim: hoje eu vou ser mais crente do que ontem. Eu acordo dizendo assim: hoje eu não vou cometer o deslize que eu cometi ontem. Eu acordo dizendo: hoje eu vou dar mais frutos do que eu dei ontem. E o que eu posso fazer para que isso se torne uma realidade? Jesus está mostrando a dinâmica da vida cristã, de uma vida de total dependência da sua voz. E nós precisamos ter isso em mente, porque nós, no mundo como o nosso, nós lutamos justamente para mostrar coisas boas em nosso coração, em nossa mente, e muitas vezes nós descobrimos que nós falhamos mais do que nós não gostaríamos de falhar. E falhamos porque nos esquecemos da palavra de Deus e lutamos com armas que não são a palavra de Deus e que não estão contidas na palavra de Deus. Jesus está nos chamando a observar essa realidade. O capítulo 14 faz uma forte advertência em obedecer os mandamentos de Deus. O capítulo 15 está estabelecendo o padrão de como nós podemos obedecer os mandamentos de Deus, estando em Jesus Cristo. Estando em Jesus Cristo e em sua palavra. O versículo 6, ele continua: quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Versículo 7, se permanecerdes em mim, e em minhas palavras permanecerei em vós. Pedi o que quiserdes, e vos será concedido. Permanecer em Cristo não é apenas a certeza de que teremos orações respondidas, é muito mais do que isso. Permanecer em Cristo é a confiança de que nós não seremos lançados fora. E o argumento de João está se alicerçando aqui em permanecer nele. Agora a pergunta que nós precisamos fazer é: como permanecer no Senhor? Por meio de sua palavra. Parece ser um argumento cíclico, mas nós nos esquecemos facilmente disso. Nós queremos estar em Deus, mas muitas vezes não amamos a sua palavra. E sequer nos relacionamos com ela, sequer fazemos um devocional nela, sequer lemos a palavra de Deus. Muitas vezes nós queremos estar alicerçados no Senhor, mas nós não queremos ouvir a sua voz. É impossível. O nutriente que nos deixa solidificado em Cristo, enraizado em Cristo, é a palavra dele.
O versículo de número 8 diz: meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Mais uma pergunta aqui que não pode ser retórica para o nosso coração. Meu Pai é glorificado nisto o quê? No fato de permanecermos nele. E o fato de permanecermos nele, daremos muitos frutos. Mais uma vez aqui, permanecer e dar frutos. O capítulo 15 está falando de uma única realidade. Aquele que permanece é o que dá fruto. E aquele que permanece só permanece porque está na palavra de Deus, está sendo limpo pela palavra de Deus. E aquele que ama a palavra de Deus, está sendo limpo pela palavra de Deus e está permanecendo em Cristo, ele vai dar frutos. Nós carregamos fardos de querer produzir frutos continuamente na vida cristã, mas nós fazemos isso de forma errada. Só é possível produzir fruto estando na palavra de Deus e estando em Cristo Jesus. João termina o seu argumento, versículo 9 a 11, dizendo o seguinte: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei, pois, no meu amor. Se obedecerdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja plena, ou seja, máxima. Duas observações que eu gostaria de encerrar aqui, nesse argumento que João está produzindo sobre o que significa permanecer no Pai, permanecer no ramo e então amar Jesus Cristo. A primeira é que quando nós permanecemos no Senhor, nós então temos a segurança de que Jesus Cristo permanece em nós. Isso aqui é interessante porque no primeiro momento, o que dá a entender aqui na mente humana é que eu devo primeiro permanecer no Senhor, para que depois o Senhor permaneça em mim. E parece que a culpa é minha. Se eu não conseguir permanecer no Senhor, então Ele não vai conseguir permanecer em mim. O peso aqui não está no argumento humano. O peso aqui está no argumento divino que começa no capítulo 14. Nós somos limpos pela palavra, nós recebemos o Consolador nos dá capacidade para ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, diferente do inimigo que não tem absolutamente nada com Jesus Cristo, que vive em plena desobediência. E porque nós somos capacitados então pelo Espírito e lavados pela palavra, nós temos todas as condições de permanecer em Jesus Cristo. Então, na verdade, permanecer em Jesus Cristo não é nem um ato humano. É um ato divino que vem do Espírito Santo, que nos capacita. Através da palavra de Jesus Cristo. Nos lava através da palavra de Jesus Cristo. E por sermos lavados pela palavra de Jesus Cristo, e por sermos capacitados pelo Espírito, então nós temos condições de permanecer nele. E aí, porque permanecemos nele, ele permanece em nós. Irmãos, isso daqui é um alívio para o nosso coração, que luta para servir ao Senhor, e luta para viver em novidade de vida, e luta para viver em obediência, e muitas vezes falhamos, e muitas vezes ficamos pelo caminho, escorrega-se pelas nossas mãos essa capacidade de continuar servindo ao Senhor. Mais uma vez, Jesus está mostrando a real necessidade que temos de sua palavra, de seu Espírito, para vivermos conectados a Ele. Uma segunda observação aqui para encerrar e aplicar esse texto então às nossas vidas, se encontra no versículo 11. O versículo 10 vem: se obedeceres os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós. Se Jesus está falando sobre a necessidade de permanecer discípulos e alegria e obediência, e se ele também está dizendo que a obediência gera alegria, que é o que está nítido aqui na minha percepção no versículo 11, então obediência é algo que não está em questão. Nós não devemos então, com essa observação do capítulo 15, questionar a Deus
por que nós devemos obedecer o que Ele está nos pedindo. Nas entrelinhas, nós temos o péssimo hábito de muitas vezes dizer, quando somos lembrados de que Jesus obedeceu, nós temos o hábito de dizer assim, mas eu sou homem, eu sou mulher, eu não consigo obedecer. Jesus era Deus. Esse argumento cai totalmente por terra, porque Jesus está dizendo que o ato da alegria dele permanecer em nós e a nossa alegria ser plena é o fato justamente de nós obedecermos a sua voz como ele obedece a voz do Pai. E nós somos capacitados pelo Espírito, que é o Consolador, à obediência. Então a obediência é uma coisa que nós podemos executar. Nós não temos condições de manter os nossos pés firmes todos os dias e todas as horas. Em algum momento nós vamos falhar, seja por uma mentira, seja por um pensamento, seja por alguma coisa que nós vamos acabar cometendo. Está em nós. O próprio apóstolo Paulo, ele falhou. Mas obediência é algo que nós não podemos deixar de executar. Nós não podemos falhar. Nós devemos obedecer, mesmo quando todas as coisas estão conspirando contra nós. Mesmo quando todas as coisas parecem ser impossíveis. Isso aqui me faz lembrar de fato Abraão. Quando o texto diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. E ele creu em Deus quando todas as coisas eram contrárias ao fato dele crer. Nada era possível ele alicerçar a fé dele naquilo e dizer, é razoável, eu vou acreditar que isso vai acontecer. Ainda assim ele creu no Senhor. Obediência, então, está alicerçado nesse parâmetro. Para nossa alegria ser plena, nós precisamos e dependemos da alegria de Cristo em nós. Para a alegria de Cristo estar em nós, o caminho é o caminho da obediência. Então, obediência é algo possível quando nós estamos conectados no ramo, porque nós somos capacitados pelo Espírito para viver uma vida de obediência. 3 observações para aplicar esse texto e então orarmos. A primeira observação que eu gostaria de trabalhar com vocês é que santificação em nossas vidas, ela é progressiva. Nem sempre nós observamos o fruto imediatamente, simplesmente porque está conectado em um ramo maior. Existe um tempo, existe a necessidade de uma poda, existe a necessidade de esperar o tempo passar, e aí então os frutos começam a aparecer. Santificação é progressiva, mas ela não pode deixar de existir, ela tem que acontecer, ainda que em escala pequena, ela precisa acontecer em nossa vida. Hoje, amanhã, depois de amanhã, as nossas lutas vão aumentando, os nossos frutos vão sendo evidenciados. Porque aquele que não dá fruto, ele é cortado. E ele é cortado porque ele não pertence àquela árvore. A árvore é frutífera. O ramo é que não está dando fruto. Aquele que não dá fruto é cortado. O que Jesus está dizendo aqui? Que perde a salvação? Não. O que Jesus está dizendo aqui é que tem um ramo lá que não deveria estar nele. E se está nele e não está dando fruto, é porque não está obedecendo a ele. E não está demonstrando amor ao Pai e amor ao Filho por meio da obediência. E se não consegue obedecer, é porque o Espírito Santo não está capacitando. E se o Espírito Santo não está capacitando, gente, é porque não era daquela árvore. Só encostou perto dela e ficou querendo ser parecida com ela. É nítido isso. Segunda observação que eu gostaria de dizer, santificação progressiva, então, permanecemos na palavra de Deus, ela vai nos purificando, ela vai fazendo com que a gente conceda frutos, um fruto hoje, 2 frutos amanhã, somos podados, 3 frutos depois, 4, e quando pensar que não, a nossa safra é uma safra bem significativa. Segunda observação que nós podemos ter é justamente o fato daquilo que nos dá a segurança de que podemos obedecer a Deus, que é a sua própria palavra. No versículo 3, a palavra de Deus é a garantia de que nós continuaremos dando frutos, ou que nós iniciaremos a dar frutos.
Não é assim com vós que foste lavados pela palavra. Aquele que é lavado pela palavra de Deus, ele é encorajado, ele é capacitado pelo Espírito para dar fruto. Não há frutos sem a palavra de Deus. Não há frutos sem estar conectado no ramo. Nós somos conectados ao ramo por meio da palavra de Deus. Terceira observação que eu gostaria de propor aqui para vocês nesse texto é que quando nós permanecemos no ramo, na videira que é Cristo, nós permanecemos em seu amor. E quando nós permanecemos em seu amor, nós então conseguimos amar ao Pai. Porque o amor de Cristo nos constrange para ver o nosso estado anterior, que nós estávamos, em que nós vivíamos, e agora o estado em que nós estamos por meio de Cristo, que Ele nos colocou, que Ele nos transportou lá do império das trevas para o seu reino de luz. O amor de Cristo sempre vai nos constranger. E quando nós somos constrangidos com o amor de Cristo, então nós conseguimos amar ao Pai, pelo que o Pai fez por nós, por meio de Jesus Cristo. Estar em Jesus Cristo significa que a nossa vitalidade, ela será permanente e nós daremos frutos constantes. Como estaremos em Cristo? Em sua palavra. Essa é a melhor forma e a única forma de estar em Cristo. Não a melhor, mas a única forma de estar em Jesus Cristo.